Hoje nós vamos falar sobre a imaginação e o que a imaginação pode fazer. É surpreendente como a projeção desperta nossa vida interior e assim produzindo impressões muito mais lúcidas, o que é lógico uma vez que revivemos ou experimentamos dentro de nós mesmos sequências de fatos reais. Os psíquicos funcionam de modo parecido. Eles veem ou percebem fatos que aconteceram ou estão acontecendo naquele momento. O passado, presente e futuro às vezes se confundem, pois eles percebem passado e futuro como se fosse presente. A explicação do funcionamento do psíquico centraliza sempre as sensações internas, recordando eventos que estão fora do alcance da percepção exterior. Estamos praticando esta técnica psíquica seguindo o exemplo dos psíquicos. O modo de trabalhar dos psíquicos está relacionado com o uso presente da imaginação. Anteriormente, eu comparei o cérebro a um computador e os níveis interiores profundos ao painel de controle. De acordo com esta semelhança, posso afirmar que estamos usando controles que estão diante de nós, manipulando a combinação correta de comandos por meio do emprego da imaginação e que esta vai requerer o instrumento que usamos para estabelecer contato com o nosso cérebro. À medida que evoluímos nesse aprendizado, notamos que vai se ampliando o uso da imaginação. Na primeira etapa, desenvolvemos e gravamos cenas e situações com o auxílio e o uso das imagens que fizessem a transição do mundo exterior para o interior. Desenvolvemos assim o poder da programação e a habilidade de participar ativamente das experiências interiores. Logo em seguida, nos projetamos a diferentes lugares com o propósito de obter informações que serão acrescentadas às impressões que já existem. Penetrar nos vários tipos de matéria animada e inanimada é a aplicação final que damos à imaginação, que termina com a projeção sensorial efetivo aplicada. Na fase final do curso, vamos colocar em prática o que aprendemos e fazemos uso de toda a experiência interior que adquirimos. Usamos a imaginação para descrever uma pessoa da qual não conhecemos e não temos nenhuma informação. E teremos como referência somente o nome, a idade, o endereço e o sexo dela. E a nossa habilidade imaginativa, orientada por um treinamento construído, vai criar sua própria informação. E esta informação criada, na maioria das vezes, vai estar de acordo com a realidade dos fatos, porque já estamos habituados ao funcionamento psíquico. Na maioria dos casos, esse uso da imaginação se revela surpreendentemente perfeita. E aí estaremos falando da percepção à distância e o que acontece exatamente quando percebemos ou sentimos a distância. As teorias variam de acordo com os acontecimentos. À medida que os êxitos do funcionamento psíquico vão aumentando, sabemos, por exemplo, que nossos sentidos percebem a luz e o som através de certos comprimentos de onda e também que esta expressão contém frequências superiores ou inferiores que estão fora dos nossos limites perceptivos. É possível que outros comprimentos de onda cheguem ao nosso cérebro se este estiver sintonizado adequadamente. O funcionamento psíquico trabalha excedendo o nível de recepção e a nossa capacidade psíquica de captar ondas amplia os níveis nos quais captamos normalmente estas mesmas ondas. A fase final do curso vai nos permitir desenvolver e ampliar a possibilidade de receber informações de acordo com os padrões psíquicos desenvolvidos e programados nos exercícios de condicionamento.
Nesse aprendizado, acumulamos informações para que, assim que detectemos qualquer problema, o mesmo seja resolvido utilizando este mesmo nível de comunicação. Esse procedimento ajuda no crescimento interior e renova as nossas faculdades interiores. E a ele damos o nome de aplicação das técnicas. No decorrer do curso, é sugerido que devemos praticar as técnicas 1, 2, 3 vezes por dia. O tempo de treinamento mais longo é melhor que o mais curto. As pessoas que têm problemas de saúde devem praticar 15 minutos 3 vezes por dia. Também sabemos que nosso cérebro fixa hábitos através da prática continuada e, por esta razão, devemos gravar as técnicas pela repetição. É aí que entra a reprogramação mental. No decorrer do dia, executamos uma série de atos diferentes. Em alguns deles, atuamos melhor do que em outros. Aqueles que desempenhamos melhor são os quais estabelecemos padrões de coordenação bem formados. Esta mesma lei de intimidade é válida para as projeções, programações e viagens psíquicas, porque somos mais eficientes quando acumulamos experiências. E como funciona a programação? Em primeiro lugar, devemos estar seguros que conhecemos todos os elementos que fazem parte das técnicas que aplicamos na ordem correta. Essas técnicas foram criadas de tal maneira que cada passo segue o anterior, correspondendo a uma maior profundidade, para que possamos estabelecer um melhor contato conosco. A aplicação das técnicas é lenta e lembra um ritual. Este procedimento é importante quando estamos trabalhando com o nosso cérebro. O cérebro reconhece o hábito, a intimidade e a repetição, e essas características formam a estrutura de cada técnica e ajudam para a eficiência da mesma. Além de entender e aplicar a estrutura geral da técnica, devemos nos lembrar de que somos individualistas e que o cérebro de cada um de nós está sintonizado com uma experiência única que não se compara com nada, e a experiência de cada um é completamente individual. Afirmo que nosso cérebro responderá à configuração geral da técnica, porém, sua aplicação deve ser própria e pessoal. Certos sentimentos têm um significado especial para uma pessoa e não tem para outra. Assim, por exemplo, uma pessoa que tende a sonhar com fatos vividos durante o dia, outra revive em seus sonhos fatos de sua vida ou relacionados com uma carreira e assim por diante. A programação de sonhos nos ajuda a entender nossos pontos de referências pessoais, assim como nos fará tomar consciência de seus efeitos corretos na nossa programação. Estou sugerindo a criação de pontos de referência particulares, os quais irão nos auxiliar a desenvolver a programação desejada. Devemos também nos empenhar em entender nosso próprio temperamento, nossos padrões emocionais, de maneira que sejam mais proveitosos no nosso trabalho sobre nós mesmos, no sentido de serem mais adequados à nossa personalidade. Já sabemos que o relacionamento é a parte fundamental desse trabalho e que o desejo, a crença e a expectativa realizam papéis importantes para alcançar os objetivos. Então devemos aprender a juntar atitudes interiores que ajudam as influências favoráveis a conseguir os resultados. Como programar com esperança para conseguir esse êxito? A chave para o êxito na programação é a esperança. Esperança significa que parte de nossa existência real está cheia de expectativas de êxito, de vontade de acertar. Mostra uma vida que está crescendo, amadurecendo e se desenvolvendo ao longo do previsível e do espontâneo. A presença contínua e habitual da esperança é um bom sinal de que a programação irá se realizar.
Nessas sugestões, vou incluir um lembrete. Não podemos começar a trabalhar automaticamente e devemos estar preparados para fazer mudanças em nossos planos. Algumas pessoas, sem perceber, programam contra seus próprios interesses. Nesses casos, vão tropeçar em uma dificuldade após a outra, sempre na sequência, pelo fato da programação ter sido feita com dúvidas e sem esperança de conseguir. E essas pessoas devem examinar a qualidade de suas programações, de suas próprias dúvidas, antes de chegar ao objetivo final da sua programação. O que até aqui foi dito a respeito da natureza da programação individual se resume dizendo que uma boa programação sempre deve conter elementos de diálogo. Não devemos somente pensar no que desejamos da programação, mas devemos estar conscientes de nossos próprios pontos de referência, nossos hábitos, nossos sentimentos e nossas respostas mais profundas. Devemos considerar nosso próprio subconsciente como fonte de conhecimento que pode se manifestar de diversas maneiras, e o instante da programação deve ser um momento em que iremos ouvir de nós mesmos. Devemos encontrar uma forma fácil para entender o significado do diálogo interior. E isso significa entender a linguagem do cérebro. Esta linguagem se resume nas emoções, nos sentimentos, nas palavras que usamos para nos autoprogramar, e ela será usada também para a compreensão do sentido de nossas respostas através de uma interpretação inteligente. Neste tipo de diálogo, pressupõe-se um maior conhecimento de si mesmo. Na próxima aula, vamos falar sobre a honestidade na programação. Por hoje é só, vamos encerrando por aqui. Agradeço a sua participação e até a próxima aula.